Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês informações a respeito do regulador de tensão integrado linear. Vamos estudar esse componente muito usado em fontes de alimentação. Esse aqui é o nosso roteiro. Ó. Nós vamos falar do diagrama de blocos, então só lembrando que é aquela forma mais simplificada de entender um circuito eletrônico, falar das características técnicas, o que é um regulador de 3 terminais, os tipos, as famílias. Vamos falar do regulador positivo e do ajustável, porque nós temos os dois para serem instalados aí, certo? Agora, nesse momento, nós vamos trabalhar com ajustável, né, nessa fonte que nós vamos fazer aí. Mas também depois tem uma fonte de tensão que tem o positivo e o ajustável, que vocês vão fazer a soldagem depois. Vamos falar das proteções, as limitações dele e depois a nossa conclusão. Então, pessoal, a montagem de uma fonte, pessoal, pode ser feita do modo mais simples, com menor custo, tamanho reduzido, usando o circuito integrado. Então, o que vem a ser um circuito integrado? O nome já está meio que falando, né? É um circuito eletrônico que está, vamos pensar assim, todo ele compactado em uma única pastilha, em um chip, certo? Então, apesar de, no caso do regulador de tensão aí, ter só 3 terminais, dentro dele tem uma série de componentes, normalmente transistores, certo? Que dão funcionalidade, dão capacidade dele regular a tensão dentro de algumas limitações que nós vamos falar aí. Tá? Então, essa é a grande vantagem ou a grande característica de um regulador de tensão integrado. Eu consigo reduzir o custo da minha montagem e reduzir o tamanho também. Por quê? Eu estou usando menos componente. Então, um componente só faz a função de vários componentes que estariam instalados ali. Então, ó, aqui o diagrama de blocos dele, né? Então, eu tenho aqui um terminal de entrada, que está aqui do lado esquerdo, ó. Um terminal de saída, tá? E a referência, que é comum para a entrada e para a saída, certo? Essa referência aí pode ser o 0 volt, certo? Vocês podem imaginar aí que é o 0 volt, é o GND, é o Terra, tá? Então eu tenho aqui o elemento de série de amplificação, a função dele aqui, ó, é fornecer corrente, porque se você observar aqui, ó, entrada e saída, para conectar ambos, a corrente precisa passar por ele. Então, o elemento de série de amplificação é o que vai fornecer corrente. Então, está aí a capacidade de corrente do nosso regulador de tensão. Tá? O amplificador de erro, o que ele faz? Eu forneço uma amostra para ele de tensão e ele compara com o que pega na saída. Por isso que ele é um regulador de tensão. Então, vamos pegar um exemplo assim, ó. Eu quero a tensão na saída aqui, ó, dou uma referência para ele de 10 volts. Ele está medindo essa tensão na saída eletronicamente aqui. E aí ele faz o quê? Bom, eu quero 10, tem 9. O que eu preciso fazer? Aumentar a tensão na saída. Ah, eu quero 10, tem 11. O que ele vai fazer? Diminuir a tensão da saída, certo? Então, o amplificador de erro fica comparando essas duas tensões para que tenha na saída uma tensão regulada, certo? Tem uma saída tensão regulada. Ele não funciona igual ao Zener, que nós falamos que é regulador de tensão também, tá? Então vocês reparem aqui, ó, que cada bloco desse aqui, pessoal, é uma série de componentes aí, né, ó. Então aqui normalmente é um transistor que a gente usa como elemento série de amplificação, se faz sem o CI. O amplificador de erro aqui também pode ser feito com transistor, pode ser feito com amplificador operacional, que é um outro componente eletrônico. Ok? A amostra da tensão de saída, normalmente aqui é uma medição aí que eu faço, pode ser feita até com resistores, então vai vendo quantos componentes eu já falei aí, ó. E a tensão de referência também pode ser um resistor, um divisor resistivo, tá? Então olha quantos componentes eu falei, certo? Isso é se eu for montar sem o circuito integrado. Agora, o que eu vou montar? Só o circuito integrado, aquele componente lá de 3 terminais que nós vamos mostrar aí já já. Com relação às características técnicas, aqui nós temos que o CI, regulador de tensão, ele tem proteção interna contra a sobrecarga de corrente e elevação de temperatura.
Outro detalhe, ele trabalha com tensão positiva e negativa, entre os valores de 5 e 24 volts. Os encapsulamentos mais conhecidos, mais usados, aí são o TO220 e o TO3, que é encapsulamento metálico. Esse segundo aqui com capacidade de até 2 amperes. Eu tenho aí proteção interna contra sobrecarga de corrente e elevação de temperatura. Então, se ele aquecer ou se ultrapassar o limite de corrente dele, ele desliga a tensão de saída, certo? Até voltar à temperatura normal, até, óbvio, desligar, cessa a corrente. Então, ele tem proteção contra sobrecarga e temperatura. Ele pode regular tensões positivas ou negativas entre 5 e 24 volts, certo? Então, quando você pegar a datasheet dele, vai ver lá que ele tem a faixa de 5 até 24 volts. Ok? 5, 6, 10, 12, uma série lá. E precisa consultar o datasheet para conhecer todas elas. Tá? Tensões positivas ou negativas. O encapsulamento dele mais conhecido é o TO220, que estava na capa aqui da minha apresentação. Ele vai aparecer de novo aí. E o TO3, só que o TO3 é um encapsulamento metálico maior para correntes até 2 amperes, sem dissipador. Tá? Ok? Sem dissipador de calor. Então essas aí são algumas características gerais, tá, pessoal, de reguladores. Para melhorar, o ideal é ver o modelo e constar o datasheet. Nós vamos falar aqui do regulador de 3 terminais. Ó. Então, ele praticamente, pessoal, não precisa de nenhum componente externo para auxiliar a sua operação. Esse componente de 3 terminais apenas, ele já é capaz de funcionar, regulando a tensão de acordo com o modelo que você escolheu. Tá? Eles são disponíveis em vários valores de tensão, como eu já falei, e corrente, em vários tipos de encapsulamento, sendo o mais usado, mais conhecido, o encapsulamento TO220, certo? Então, o encapsulamento TO220. Os tipos. Então, eu tenho aí circuito integrado com valor de tensão fixo, como eu já falei lá, 12, 5 volts, 10 volts. Eu tenho aí os modelos que fornecem a saída ajustável de 1.2 no limite aí de 30, 40 volts, aí dependendo do modelo do fabricante, certo? E também os modelos que fornecem tensão positiva ou negativa, que depende da sua especificação, tanto de valor fixo quanto de valor ajustável. Então, por exemplo, se você pega uma fonte simétrica, certo? Para quem não lembra o que é uma fonte simétrica, é uma fonte que fornece, por exemplo, mais 12 e menos 12 volts. Então, eu preciso aqui de um regulador positivo e um negativo. Né? Por exemplo, mais 6, menos 6, mais 10, menos 10, mais 5, menos 5, são fontes simétricas. Ok? Isso aí falando de tensão fixa. Ou ela pode ser variável também. Tudo bem até aí? Alguma questão, alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos lá. A família, pessoal. Então, esse aí ó, é o encapsulamento do CI. Ó. Então, eu tenho dois CIs aqui ó, de encapsulamento TO220. Okay? O encapsulamento dele é plástico. E na parte de trás dele, eu tenho uma estruturinha metálica. Que aí, dependendo do tipo de regulador, ele tem um dos 3 pinos ligado nela. Tá? Então, isso você precisa prestar muita atenção também. Os reguladores da série 78 são reguladores positivos. Então, ele vai fornecer para você mais 5 volts, mais 6, mais 9, mais 12 e assim por diante. Tá? Que é a figura A aqui. Ó. Ok? Então, o terminal 1 aqui ó, é a entrada de tensão. Lembra do meu diagrama de bloco. O terminal 2 é o GND. E o GND também está ligado na parte metálica. Então, você tem que prestar atenção onde que encosta a parte metálica no seu circuito. Por quê? Se você encostar com o positivo, você está fechando um curto-circuito, certo? E o pino 3, o pino 3 aqui ó, é a saída. Então, entrada, a referência que está ligado com a entrada e com a saída, tá?
Esse é o encapsulamento do 78XX, tá? O XX troca pela tensão, 7805, 5 volts. Os 79XX são os negativos. E aí, ó, é o B aqui. O que a gente observa? Fisicamente eles são iguais, ok? O que vai mudar neles? A função de cada pino. Então, o pino 1 do 79, ele é o GND, então é o primeiro. Por quê? Para você se colocar um no lugar do outro aqui, não danificar o que você vai alimentar. Então, ele já não vai funcionar aqui. Né? Se você trocar o 79 aqui pelo 78, aqui, por exemplo, 7805 pelo 7905. Os dois são 5 volts, só que um é tensão negativa. 7905 é menos 5 volts. Ok? Então aqui, ó, tem que prestar muita atenção nisso aí. Onde que eu sei a pinagem? No datasheet. Então eu trouxe aqui já para vocês para adiantar um pouco, ó. Então o 79, que é o B aqui, ó. O pino 1 é o GND. O pino 2 que é a entrada e o pino 3 que é a saída. Ok? Então não tem como trocar um pelo outro aqui, já não vai nem funcionar. Certo? Ok? E aí, como eu já disse, né, o XX aqui vai entrar a tensão, por exemplo. Ah, eu quero um CI de 12 volts negativo, 79,12. Certo? Ah, quero um CI de 24 volts positivo, 78,24. Tá? Ok? Existe? Depois vocês vão pesquisar e vocês vão ver se existe, esses que eu falei aí. Então, aí já tá a dica, né? Ó, coloquei aqui embaixo, aqui, ó, o que eu acabei de falar. Vamos falar um pouquinho agora do regulador positivo. Ó. Então, eu peguei aqui um regulador LM78XX. O esquema é o mesmo para todos da mesma família, certo? O pino 1 está aqui, ó, ele é a entrada. O pino 2 está ligado ao terra, ó, que é a referência, 0 volt. E o pino 3 vai para a saída. E aí você percebe o quê? Que tem dois capacitores ligados, um na entrada e um na saída. Então, esses capacitores, pessoal, eles vão pensar assim, o CI funciona sem eles, tá? Essa é uma aplicação típica, ou seja, a mais comum, a que a gente vai fazer, tá? Só que o que acontece? Os capacitores, eles têm funções específicas, então, essa tensão de entrada, ela vem do nosso filtro. Então, você montou o seu retificador até o filtro, ok? Essa entrada aqui tem que ser retificada e filtrada, perfeito? Só que mesmo filtrando, pessoal, com o capacitor, a gente acrescenta mais esse, o valor é do manual, não sou eu que escolhi, então é recomendado pelo manual aqui, 0,33 microfarad na entrada, certo? Para reduzir oscilações ainda provenientes lá da filtragem, tá? E na saída, tem o CO aqui, ó, ele melhora a resposta de transientes, que são ruídos gerados em função do chaveamento. Então, o fabricante também recomenda. E esses capacitores, um detalhe importante, tem que estar bem próximo do CI, certo? Fisicamente, tem que estar bem próximo do CI. Tá? Eu não posso instalar isso aqui muito longe do CI, mas você vai falar para mim assim, Márcio, mas uma placa de circuito impresso, ela é pequenininha, vai estar perto mesmo. Mas o perto que eu quero dizer é do lado dele mesmo. Tá? Tem placas maiores, né? Se você pegar placas maiores, às vezes você pode, na hora de fazer o roteamento lá para ver como é que vai montar, ele acabar caindo fora, mas tem que estar sempre pertinho do CI, esses dois capacitores aí, para ter a função que a função real dele. Sem eles funciona? Funciona, só que pode ter alguns ruidinhos na saída, algumas oscilações que vão interferir no que estiver ligado na saída aí, tá? O regulador ajustável, pessoal, a diferença é óbvio que a tensão vai variar, mas aumenta um pouquinho os componentes que eu preciso. A tensão mínima de referência aí, ó, é de 1,25. Então essa aqui é a menor tensão que ele fornece. Ele varia de 1,25, aí no caso do LM317, ó, até 35 volts. Óbvio que aí dependendo dos componentes externos a ele. Então, além do regulador, que é o CI de 3 terminais,
eu vou ter que acrescentar alguns outros componentes, tá? Para que varie a tensão, não é? Ele sozinho não vai funcionar. Correntes até 1 ampere, ó, ok? Aí depende do encapsulamento, né? Então tem que sempre ficar atento à capacidade de corrente e ao encapsulamento. Então não adianta ele ser de 1 ampere, já vou adiantando, e o seu transformador, que está lá na fonte, na retificação, é de 250 mili. Não tem jeito, certo? Não vai nem chegar perto de 1 ampere, porque quem fornece a corrente sua é a fonte, é o transformador, é a rede elétrica. Então, depois vocês vão aprender isso aí, mas já adiantando um pouquinho, não é porque ele é de 1 ampere que ele vai fornecer 1 ampere, ok? 1 ampere, quem solicita é a carga, o que ele está alimentando, mas também depende do retificador que você está usando, do transformador que você está usando, certo? Isso aí vale para qualquer um deles aí que eu já falei. Aqui, a aplicação típica, pessoal, ele gera uma tensão fixa e eu uso dois resistores que aparecem no desenho aí, ó. Tá? Repara o seguinte, o capacitor de entrada aqui e o de saída é a mesma função do anterior que eu já falei. Só que aí a tensão de saída, ó, é a soma da tensão de R1 com R2, ó. Então, R1 está em série com R2, circuito em série é divisor de tensão. Só que aqui, como está na saída, né, a tensão de saída vai ser a soma da tensão do R2 mais a tensão do R1. Ok? Então, o R2 ó, é um resistor variável. Ele que vai, vamos pensar assim, variar a tensão aqui do terra até elevar o potencial aqui no ponto de ajuste aqui, ó. Tá? Então, o mínimo que vai ter no R1 é 1,25, certo? Que está lá no manual do LM317, que depois está nos exercícios para vocês pesquisarem alguns dados dele lá. Perfeito? Então aqui, ó, eu tenho os dois resistores. Aí esse aqui vai ser sempre 240? Não. Okay? Esse 240 aqui é uma recomendação do fabricante aqui para atender algumas faixas de tensão. Mas a gente pode mudar, certo? A gente pode mudar esse valor aqui. Normalmente a gente escolhe ele em função da corrente, para não ficar uma corrente muito alta aqui, certo? A corrente que polariza o circuito de saída aqui, para que ele forneça lá até os 35 volts se for preciso. Perfeito? Então, por isso que o valor dele é baixo aqui. A gente normalmente deixa a corrente aqui, ó, em torno de 5 miliamperes. Tá? Por quê? Senão eu vou gastar com quem não precisa. Ok? A corrente de 1 ampere que ele fornece, ó, é para ir lá para a carga, e não com ele mesmo aqui no circuito de polarização. Por isso que o valorzinho dele aqui é baixo. Tá? Ok? Pode ser mais alto, né? Então, se você aumentar o valor do resistor, você vai perceber que vai baixar essa corrente aí na faixa de 5 miliamperes. Tem problema? Não. Certo? Então, aí tem as limitações. Significa o quê? É o que pode danificar ou evitar que ele funcione, vamos pensar. Então, a tensão máxima na entrada é em torno de 35, tá? A tensão de dropout aqui, ó. Dropout é a diferença entre o que está na entrada e o que está na saída. Então, por exemplo, na entrada você quer 12 volts na saída, só que você está fornecendo 12 volts na entrada, a diferença do dropout aqui é zero. É a tensão de entrada menos a de saída. Não vai regular. Então, a entrada precisa ser mais alta? Precisa. Quanto? Pelo menos 3 volts, ó. Tá no manual. E se for 10? Tudo bem. Mas não pode ser menos que 3. Tá? Então, tensão de entrada e saída do regulador. Essa é uma limitação também chamada de dropout. A corrente, óbvio, né, pessoal? Então, a corrente limita também. Então, você tem um transformador lá que pode fornecer, sei lá, 5 amperes. Beleza. Tem problema? Não. Certo? Se a carga não estiver consumindo 1 ampere, não. Que aí quem vai mandar é a carga. Certo? Então, esse 1 ampere aqui, a máxima corrente, sempre lembrando, é sempre com o dissipador, ok? Que é o radiador de calor que vai acoplado na parte metálica do CI. Abaixo de 1 ampere, na verdade abaixo de 500 miliamperes, mais ou menos, tá? Não é regra, mas pela experiência aí nem precisa de dissipador. Normalmente, tá? Depende do dropout aqui também, tá? Mas nós vamos ver isso aí quando for fazer projeto, que não é o momento agora.
Por que eu estou falando da limitação? Porque você vai ter que testar o seu circuito, certo? Semestre que vem você vai ter que fazer manutenção, então, né, você tem que saber desses dados aqui. Agora, para testar, então, de repente, você mediu a tensão de entrada do regulador, está dando 5 volts. E a saída queria 5, mas não tem. Por quê? 5 menos 5 é zero. Está falando que o dropout tem que ser 3 volts. Então, teria que ter 8 na entrada para ter 5 na saída, pelo menos, né? Tá? O que mais? A potência, 15 watts, de novo, ó, com dissipador de calor. Então, prestar muita atenção que o manual traz essas informações, mas as letras são miúdas, né, pessoal? Então, tem que estar sempre atento. Aqui eu já trouxe meio no jeito aí. Nós já vimos, então, que internamente esse CI aqui contém as proteções lá contra sobrecarga e contra elevação de temperatura. Porém, quando existe um curto na entrada do circuito, aqui no terminal de entrada, por exemplo, esse capacitor poderia entrar em curto, por exemplo. Aí, o que ocorre? Existe uma tensão aqui no capacitor de saída que pode danificar o CI permanentemente. Então, esse diodo aqui, ele providencia um caminho de baixa impedância caso a entrada esteja curto-circuitada, certo? Protegendo assim, dessa forma, o circuito integrado. Então, é uma proteção extra que é comum a gente ver isso aqui instalado. Inclusive, na nossa fonte lá, nós temos uma aplicação típica como essa. O circuito funciona sem o diodo? Funciona sem o diodo. Porém, é uma proteção muito importante e que é comum de se encontrar aí na prática. Aprendemos que os reguladores de tensão visam reduzir o tamanho do circuito. Aprendemos também os reguladores positivos, negativos e os ajustáveis. Vimos ainda que a tensão de entrada dos reguladores de tensão deve ser retificada e filtrada, ou seja, ele sempre está ligado logo após a sua filtragem na fonte de alimentação. Estudamos sobre as proteções contra a sobrecarga de corrente e elevação de temperatura, e ainda as limitações que são VIN, a corrente de saída, o V-drop, que é a diferença entre a tensão que tem na entrada e a saída, e a potência de dissipação do regulador de tensão. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Abraço, até a próxima.